Meus mestres fizeram de mim o mais perigoso entre os homens. Mas algum dia, alguém reconheceu minhas habilidades e me cumprimentou pela violência, como fazem os homens entre si. Enquanto me treinavam, cacei animais ferozes, lutei contra homens perigosos. Derrotei 7 bandidos de uma só vez, em menos de 5 minutos. 7 homens. 7, como os pecados ou as notas musicais. 7, como os discos de luz do corpo que não se vê. Mas ainda assim é por senhora dos bosques que se referem a mim. Nunca fui homem o bastante para ser visto ou tratado como um, nem nasci com os predicados femininos para que pudessem ser gentis comigo, os homens do mundo. Não. Apenas este limbo que fazia tantos reconhecerem em mim esta figura feminina que eu próprio, ou própria, desconhecia, para por vezes secretamente cobiçá-la e culparem a mim por despertar neles qualquer coisa da qual eu próprio, ou própria, desconheço. Jamais serei homem o bastante para o mundo, tampouco me permite o mundo ser feminino em paz. Matei meu padrasto, que me dizia eu te amo enquanto me causava medo e dor. E desaprendi o que era amor. Tempos depois, matei o único homem que amei e agora eu percebo que me perdi em algum lugar, pelo caminho. E desejo desesperadamente reencontrar-me comigo mesmo. Ou mesma. Eu gosto de matar. Mas eu não gosto de gostar disto. Porque isto me afasta de ser alguém como fora o meu pai. Um artesão, um costureiro que vestia a família imperial com os mais belos mantos de todo um vasto continente. Acreditei por tantos anos que matar pessoas me saciaria a sede de vingança que nunca passou. Mas cada vida que tirei apenas me fazia lembrar do assassinato do primeiro. Aquele que me ensinou para que servia a minha feminilidade. Matei tantos que perdi a conta e enquanto celebrava a morte de Magnus Goldweg, esqueci-me completamente que, inevitavelmente, Durin, o único homem que amei, que seria o próximo, meu único e secreto beijo de amor. Oh, Durin, por que Goldweg? O único homem neste mundo que é tão grande que fora gentil comigo e minha pele. Matei-o pelo medo, pela vontade de estar certo ou certa, pelo desejo de vencer a guerra. Venci. Eu venci. Eu venci. Eu matei o último homem Goldweg, mas ele foi o único homem bom para mim. Gentil com minha pele.
Durin não era seu irmão Hugin, mas eu não percebi isso a tempo. Não se flutua no mar de sangue. No sangue apenas afundamos. Disse-me Eskel, um de meus mestres, antes que eu lhe arrancasse do corpo a alma e a mandasse para os calabouços do inferno. 10 anos se passaram desde a primeira vez que matei a um inocente, mas ainda dói. Foi somente naquela malfadada noite em que eu matei a Balder e Eskel, enquanto voltava para minha casa, é que eu pude compreender que eu havia me perdido num labirinto de espelhos onde todas as imagens de mim mesmo, ou mesma, me eram agora irreconhecíveis. Entra a mãe. Você matou uma pessoa? Como podes, meu querido Eric? Como podes? Eu não sei como tudo começou. Ou talvez eu saiba. Basta primeiro. É apenas uma questão de começar. Como tudo que há de errado neste mundo. A primeira mentira, a primeira farsa, a primeira tristeza, a primeira humilhação, o primeiro erro, a primeira maldade, o primeiro ato de uma peça de teatro, o primeiro pecado. A primeira mentira foi a que disse ao espelho. E a primeira farsa foi fingir que acreditava. A primeira tristeza foi descobrir que ninguém neste mundo me via como me quis e fez o Criador. E a primeira humilhação foi compreender que ninguém jamais teria qualquer interesse em amar-me como sou. A primeira maldade foram as mãos e as vozes do mundo em minha pele, em minha alma, com tamanha violência. E o meu primeiro erro foi reagir a isso tudo com violência. O primeiro ato foi escrever esta história. E meu primeiro pecado, consumá-la. Estou aqui, Dagny, minha mãe. Mato pessoas. E o sangue em minhas mãos, minhas vestes, não é meu. Me perguntas como pude. Com prática. E primeiro foi o teu segundo esposo. Matei-o com a facilidade exercida por este em matar o teu primeiro, meu pai. Foi ainda mais fácil matar o teu segundo esposo do que fora para ele assassinar o teu primeiro, Senhor, a minha mãe. Pois fora nas mãos dele, enquanto minha mãe dormia no quarto ao lado do meu, que minha infância sangrou-se até a morte, dia após dia, noite após noite, ano após ano. Mato. Pois se não matasse, estaria hoje morto. Como vós, que para mim já se foi há tanto tempo.
mato. Dê-me licença, Senhora minha mãe. Preciso esquentar água. Preciso lavar-me deste sangue que não me pertence. Preciso dormir. Houve um dia, Dagny Avskogen, minha mãe, é agora uma ancestral. Derramei suas cinzas sobre um buraco que cavei com as mãos para em cima deste plantar uma árvore. Senti tanta raiva de você, Senhora minha mãe, por anos e rezei para que morresses algum dia. E agora que planto a tua história, sinto tanto a tua falta. Sinto falta daquela arrogância de pais que acham que sabem o que é melhor para os seus filhos, sem jamais terem sido felizes em suas próprias vidas. Mas é tarde. Minha mãe, fostes dormir no seio da criatriz, pois antes de ser minha mãe, és, como sempre haverás de ser, filha dela. Eu te perdoo. Difícil é perdoar a mim mesmo, ou mesma. Jamais me entendeu e a odiei tanto por isto, como a tantos outros. Mas somente após 35 longos anos é que eu pude compreender que o falo entre minhas pernas é apenas uma ilusão para o mundo dos homens. O Criador me fez mulher. E tantos homens, entre olhares, deboches e insultos, foram perfeitamente capazes de compreender a isto, sem jamais admitirem. Mas somente Durin me deu amor. E eu o matei.